Pessoal, a quinta mudança, né, a última aí da nossa live, vai ser a duração dos contratos. Né? Então a gente teve uma leve mudança na duração dos contratos e que, ao decorrer de que a gente vai verificando alguns conteúdos, a gente possa acabar confundindo uma coisa com a outra. Né? Então algumas mudanças, algumas legislações antigas permaneceram e outras mudaram. Né? E teve uma mudança sim na duração dos contratos. Eu quero que você conheça essas mudanças, até porque se você verificar em algum edital, não vai estranhar, né, como essa mudança ocorreu, se aquilo é possível, se não é, porque agora você já conhece os casos em que, por exemplo, a gente vai ultrapassar o do limite máximo de 5 para 10 anos. Tá? Como é que a gente tem hoje? O artigo 57 da nossa lei atual, né, a Lei 8.666, ele vai dizer que na prestação de serviços continuados, a duração do contrato vai poder ser prorrogada até o máximo de 60 meses. Né? Ou seja, durante 60 meses, a gente vai poder prorrogar esse contrato. Né? Claro que na prática, eu vou até falar aqui, quem trabalha fornecendo, né, uma prestação de serviços continuada, né, enfim, ele vai conhecer que existe ainda uma possibilidade, né, de ultrapassar esse prazo. Né? Geralmente, quando você está no quinto e último ano, vem algo que a gente chama de vem uma nova licitação, né, para o novo contrato, ou seja, aquela empresa que está atuando, ela até pode continuar naquele contrato, naquele objeto, mas a partir de uma nova licitação. Então, existe um termo chamado morte súbita. Vocês vão lembrar desse termo morte súbita. Se você se lembra ou já ouviu falar do termo morte súbita, fala aqui no chat para eu ver se teve alguém que conhece esse termo, já ouviu falar desse termo. Ou seja, no final da licitação, na última prorrogação, alguém vai lá e diz, olha, na última prorrogação tem uma cláusula dizendo que a qualquer momento aquele contrato pode ser extinto, né? Extinto a partir do final da nova licitação. E agora acontece muitas vezes dessa licitação ser muito questionada, recursos, justiça e tudo mais, e aí há outras soluções que às vezes acabam estendendo para além de 5 anos esse prazo de duração, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, né? Saudações da Argentina. Então, um grande abraço, valeu. Vamos continuar. Então, essa era a exceção que nós tínhamos na nossa legislação, né? Que nós temos ainda, a legislação é atual, eu ainda fico até meio confuso com isso. Mas, enfim, a nossa legislação atual ainda dá essa exceção, mas a regra é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado e os prazos têm duração de 1 ano, porque duração de 1 ano combina com 1 ano financeiro, né? 1 ano que vai determinar o orçamento daquele órgão. Né? Então, existe essa exceção. Agora, na nova legislação, a gente tem uma mudança. Né? Então, permaneceu, nesse caso de contratos de fornecimentos contínuos, né? 5 anos, tá? Porque 60 meses é igual a 5 anos. Eles evitaram de usar muitos meses, né, para utilizar anos. Então, agora a gente vai falar de 5 anos, não de 60, tá? Teve essa 60 meses. E agora também teve 10 anos em alguns casos de dispensa, né? Então, dispensa emergenciais, de guerra, segurança nacional, esse tipo de situação. Eu deixei aqui no outro slide para vocês verem depois, tá? Então, nós temos alguns casos de dispensa que o contrato poderá ser de 10 anos de fornecimento. Né? Então, já começa a ter uma nova exceção pela duração do contrato. E agora, aquilo que a gente tinha de que não era possível
né? Ou seja, não era, era vedado o prazo indeterminado dos contratos, agora é possível, né? Em casos específicos. Então, por exemplo, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio. Ou seja, só tem aquela empresa foi criada para isso, né? E não tem concorrência nenhuma, né? E ela serve à administração pública, né? Então, a Infraero, por exemplo, é um tipo de empresa que fornece um serviço público em regime de monopólio, né? Então, os contratos da administração pública, por exemplo, com a Infraero, poderão ter prazo indeterminado. Então, agora a gente tem o padrão, né, de 1 ano e a exceção de 5, mais outras 2 exceções, que é 10 anos para alguns casos de dispensa de licitação, que é o nosso artigo 73, e no artigo 1007 a gente tem prazo indeterminado para esse caso específico, né? Então, essas foram as grandes mudanças, tá? E aqui nós temos quais são as formas de dispensa de licitação, tá? Para, enfim, para aqueles que vão ter o contrato indeterminado, tá? Eu vou colocar aqui, olha aqui, Gleice, Nery, já viu isso assim em contrato. Então, exatamente. Então, causa de morte súbita é justamente isso que a gente chama, né, na prática, né? Então, é um tema bastante interessante. Tem um artigo que está saindo agora pela Comissão de Direito Administrativo da OAB, né, que lá eu faço parte, e a gente vai lançar um livro com artigos sobre direito administrativo, e o meu artigo vai falar sobre isso também. Eu vou colocar aqui o site do escritório para quem quiser receber o PDF desta aula, tá? Então tá aí, www.adielferreirajr.com, e quem quiser receber o PDF dessa aula, vai lá no site, se cadastre na newsletter, porque amanhã eu estarei enviando o PDF desta aula, desse chat ao vivo, tá? E depois, quando eu fizer a edição, posso até colocar aqui na descrição algum link, alguma coisa. Mas se você quer garantir o conteúdo dessa live de hoje, eu estarei enviando para vocês amanhã, para todos aqueles que estiverem inscritos, né, no caso, no nosso site, na newsletter, para receber esse material. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que esse é um tema que certamente eu não esgotei nem 10% daquilo que vai ser importante, né, para os fornecedores. Mas são primeiras ideias, né? Primeiras ideias que vão levar o fornecedor a ter um conhecimento, a conhecer aqui essa plataforma onde a gente tem se dedicado e se comprometido a trazer esse conteúdo de qualidade para você, tá? Então, permaneça por aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso material, que aqui nós vamos estar sempre trazendo notícias, informações, lições sobre a nova legislação.